Bem-vindo à aula de Sockets Java. Seu programa Java pode se conectar com programas em outras máquinas que estão rodando na rede ou na internet. Esse é um relacionamento cliente-servidor. Para trabalhar na rede, precisamos saber três coisas. Primeiro, como se conectar com o servidor rodando em outra máquina. Segundo, como enviar mensagens para esse servidor. E terceiro, como receber mensagens desse servidor. Para se conectar com outra máquina, precisamos de uma conexão de socket. Um socket é um objeto que representa uma conexão de rede entre duas máquinas. E uma conexão é um relacionamento entre essas duas máquinas, onde os dois sabem da existência um do outro e também como se conectar entre si. Para criar uma conexão de socket, você vai precisar saber duas coisas sobre o servidor. Primeiro, quem é ele e em que porta está sendo executado. Ou seja, vamos precisar saber do endereço IP do servidor e do número de porta TCP aonde aquele programa está rodando. Nessa aula, vamos criar um cliente e um servidor bem simples, apenas para demonstrar uma conexão de socket e o recebimento do cliente, né, de uma mensagem enviada pelo servidor. Então, para isso, vamos criar um novo pacote, que eu vou chamar aqui de redes. E dentro desse pacote, vamos criar duas classes. A primeira vai representar o cliente, né, do nosso servidor. E esse cliente ele vai receber conselhos do servidor. Então, eu vou chamar essa classe aqui de conselho cliente. Já pode criar o conselho com o método main. Então, o primeiro passo, como você viu, é criar uma conexão de socket. Então, vamos criar um objeto do tipo socket, new socket. Aqui nós temos um objeto que representa uma conexão de rede. Agora, esse socket ele precisa saber qual é o endereço IP do servidor. Tá? Esse endereço ele vai indicar qual é a máquina onde a gente vai estar rodando o programa. No nosso caso, a gente vai indicar a máquina local, ou localhost. Tá? E o endereço da nossa máquina local, ou seja, desse computador onde eu estou fazendo essa videoaula, é 127.0.0.1. Tá? E a outra informação que você vai precisar informar é o número da porta TCP aonde o programa está rodando. Eu vou informar aqui uma porta 5000. Agora, a porta TCP é um número de 16 bits que identifica um programa específico no servidor. Tá? O seu servidor HTTP de internet, onde você vê todas as páginas da internet, em geral ele é executado na porta 80. Tá? Isso é um padrão. Se você quiser ver uma página em uma outra porta, você vai ter que indicar no browser o número da porta. O seu servidor de envio de e-mail, ou também conhecido como SMTP, é executado na porta 25. Esses números de porta são identificadores exclusivos para representar uma conexão lógica com um software específico que está sendo executado em um determinado servidor. Então, se a gente não tivesse esses números de porta TCP, o servidor não teria como saber com qual aplicativo um determinado cliente gostaria de se conectar. Então, hoje, nos computadores, nós temos 65.535 portas TCP
disponíveis. Só que as portas de 0 até o número 1023, então de 0 até 1023, elas não devem ser usadas, tá? Porque elas estão reservadas para esses serviços conhecidos como internet, e-mail, FTP, tá? Então, por isso, a gente não vai utilizar nenhuma porta nos nossos programas Java que esteja entre essa faixa. Então, foi por isso que eu escolhi aqui uma porta com o número 5000, porque ela está fora dessa relação. Agora, eu vou lançar os erros que, porventura, as exceções que, porventura, possam aparecer nessa nossa conexão de rede. Nós temos aqui uma conexão. Agora, falta o nosso servidor. Então, eu vou criar agora uma classe que vai rodar o nosso servidor. Eu vou chamar essa classe de conselho servidor. E pode criar também com o método main. Então, vamos lá. A nossa classe conselho cliente, ela gerou uma conexão na máquina local para essa porta. Então, o nosso servidor vai precisar também estar disponível naquela porta. Então, para isso, eu vou utilizar a classe server_socket. Esse aqui vai representar o nosso servidor. Aqui eu preciso indicar qual é a máquina? Não, porque a máquina vai ser exatamente a máquina onde esse programa está rodando. Eu só vou precisar informar aqui a porta aonde ele vai responder às requisições. Então, agora eu tenho um cliente se conectando na máquina local, na porta 5000, e um servidor respondendo na porta 5000. Agora, como é que o servidor vai saber se alguém chegou? Então, eu vou colocar aqui um while que vai ficar rodando eternamente, aguardando a chegada de um socket de um cliente. E quando esse socket chegar, o servidor vai nos informar através do método accept. Esse método accept, ele fica aguardando a chegada de novos clientes, tá? E quando uma solicitação de novo cliente chega, ele retorna um socket para eu poder conversar com aquele cliente. Agora, a partir desse socket, nós podemos enviar uma mensagem para o cliente que se conectou nesse servidor. Como? Através do que a gente já aprendeu nas nossas bibliotecas de manipulação de arquivo, do nosso output stream. Né? Com o nosso output stream, eu posso escrever uma resposta para o usuário. Para isso, eu vou utilizar uma classe chamada printWriter. Essa classe ela recebe um output stream no seu método construtor. E ela permite que a gente imprima, né, mensagens aqui dentro de forma muito simples. Então, o nosso conselho que vai ser enviado para o nosso cliente vai ser: aprenda Java e seja contratado. Esse é o nosso conselho. E se você quiser ainda, você pode colocar essa instrução dentro de um bloco try.
para que o seu print writer possa ser fechado. Então pronto. Aqui nós temos um servidor que recebe a requisição de um cliente e encaminha para esse cliente uma mensagem. Agora, como é que esse cliente que se conectou naquele servidor vai conseguir receber essa mensagem? Opa! Se eu envio uma mensagem através do output stream, para ler uma mensagem, nós lemos com o nosso input stream. Então, através desse socket, eu posso recuperar o input stream, que são as mensagens recebidas. E nós temos várias formas de ler essa mensagem. Tá? No nosso caso aqui, eu vou utilizar uma classe que a gente já utiliza desde o início do curso, que é a classe scanner. Passando esse input stream para ela, a gente consegue ler as mensagens pelo método nextLine. Toda vez que uma nova mensagem aparecer, esse método nextLine vai receber essa mensagem. E aqui nós podemos mostrar a mensagem que foi recebida. Então, o conselho ou a mensagem é essa daqui. E no final, nós podemos fechar o nosso scanner. Ou colocar ele no bloco try, né, para ser fechado automaticamente também. Então, o que acontece? Primeiro passo, eu preciso colocar o nosso servidor no ar. Né? Então, eu vou rodar o nosso servidor. Agora ele já está pronto, ele já está rodando, né? Está aguardando as requisições. E agora eu vou rodar o nosso cliente. E quando eu rodo o cliente, ele automaticamente abre uma conexão com aquele servidor. O servidor envia uma mensagem para o socket daquele cliente que ele recebeu. E o cliente imprime aquela mensagem recebida pelo servidor, né, aqui na tela do sistema. Então, esse aqui é um exemplo muito simples de como criar um servidor com socket e como enviar mensagens para um cliente, né, utilizando o socket que a gente capturou daquele cliente, quando ele se conectou ao servidor. Na próxima aula, nós vamos começar a construir um programa de bate-papo usando socket. E ele vai funcionar da seguinte forma. Primeiro, o cliente desse bate-papo vai se conectar ao servidor, como a gente fez aqui. O servidor vai adicionar esse cliente a uma lista de participantes do bate-papo. Né? Outros clientes vão se conectar, eventualmente, no mesmo servidor. E aí, um cliente vai enviar uma mensagem para o servidor de bate-papo e o servidor, então, vai distribuir aquela mensagem para todos os outros clientes da lista. Então, o importante é você entender direitinho o que aconteceu aqui nesse primeiro exemplo, porque a gente vai partir a partir daqui. Tá bom? Vejo você na próxima aula e até lá.